Nós teremos na segunda parte a palavra do Vinícius Lara para nós. É a primeira vez que ele fala para nós, é a primeira de muitas, tenho certeza, no Carnaval. Bem lembrado. Bom, o tema: movimentos regeneradores. O progresso da civilização e a aplicação das leis morais. Linhas básicas para a reforma íntima, o bem e o mal, princípios de fraternidade, solidariedade e amor. É com Vinícius. Meus amigos, boa noite para nós. Inicialmente, é muito importante nós considerarmos a preciosidade do momento com a presença de tantos corações amigos que se dedicam a retirar um tempo para meditar a respeito dos caminhos do coração. Talvez, apressadamente, nós não sejamos capazes de compreender o que pode significar para nós mesmos e para aqueles que estão à nossa volta na vida comum, um momento como este, em que nós dedicamos atenção, serenidade, dedicamos tempo a meditar a respeito dos tesouros da verdade, da fé e do amor. Portanto, o nosso primeiro movimento nessa noite, sem sombra de dúvidas, é o de fazer menção a esse tesouro. Luiz nos pede, junto com a equipe, que nós conversemos um pouco a respeito dos movimentos regeneradores que perpassam o nosso mundo. Em realidade, se nós considerarmos com assertividade, os movimentos de mudança do mundo se iniciam a partir do momento em que o primeiro ser humano e a primeira comunidade humana se encontram diante das intempéries da vida, encarnados nesse planeta. Porque o processo de amadurecimento da consciência, ele é a síntese, e nós podemos nos expressar assim, de todas as experiências que nós temos enquanto caminhantes pelo mundo. Portanto, desde que o primeiro homem e que a primeira comunidade humana se instalaram no planeta, nós temos incontáveis movimentos regeneradores, transformadores, movimentos de aperfeiçoamento da consciência, de descoberta e de elevação do nosso padrão vibratório, se dando em ciclos cada vez mais elevados. Portanto, não faz tanto sentido nós considerarmos unicamente o tempo que nós vivemos como um momento de transição. Quanto mais se nós observarmos que transição é um movimento da alma, vem de dentro para fora. Agora, nós temos de convir que vivemos em tempos incomuns, em que a velocidade com que as coisas acontecem é muito grande. E se nós observarmos sob esse prisma, nós poderemos então refletir um pouco sobre a iluminação da nossa própria consciência, a elevação do nosso padrão interno na atualidade tão conturbada. Nos últimos tempos, falamos muito a respeito de transição. Se tornou um fenômeno publicitário no Espiritismo. Todo livro com a estampa transição vendia como água no deserto. Parecia que nós estávamos descobrindo a roda. Revistas, jornais, palestrantes, é o maior evento do espiritismo moderno. Não é, gente. Não é. Se nós formos observar um pouquinho a respeito, sobre a ótica, do espiritismo e do evangelho, esse movimento de mudança, nós vamos chegar à conclusão de que, em última análise, transição não tem a ver com a reencarnação de outros espíritos
no planeta Terra, vindos de outros mundos. Transição não tem a ver com cataclismos. Transição não tem a ver com guerras, com mortes, com problemas, com todas essas coisas que a gente coloca para dar uma imagem mais cinematográfica no processo. Transição é a falência dos nossos antigos modelos de relação com o mundo. Nós viemos reencarnando nesse planeta dezenas, centenas de vezes. E quando nós estávamos no princípio da humanidade, o comportamento que pautava a nossa ação era o comportamento animal, ou mais próximo da animalidade do que da consciência desperta. Dessa maneira, nós podemos compreender que durante muito tempo, matar não foi considerado crime por nós. Os homens matavam. Roubar não era considerado crime. Os homens roubavam. A violência não era considerada indesejada, porque você precisava preservar o seu clã, a sua comunidade, você precisava preservar as suas coisas em detrimento do ataque de outros indivíduos e de outros povos. Mas à medida que o pensamento humano avança, à medida em que claridades do pensamento vão ampliando a nossa relação com a realidade, o que acontece? Aquele comportamento animal que era desejado, necessário e de certa forma positivo no início da civilização, não se encaixa mais no tempo moderno. Quando o modelo entra em falência, nós vivemos um tempo de transição. Dá para entender? A transição, então, ela é inteiramente interna. Ela acontece dentro de você e, embora o mundo possa viver um processo amplo em que o modelo tradicional de vida fale, os indivíduos separadamente, ao longo de uma única existência, podem vivenciar inúmeros momentos de transição. O indivíduo diz para si mesmo: estou desiludido. Momento de transição. Falência do modelo antigo. Eu acho que eu caí em mim, agora eu aprendi. Transição. Momento de falência de modelo interno. E o que delimitava para nós o pensamento antigo do mundo? Olha, o pensamento arcaico que o Cristo vem nos ensinar a superar é o pensamento que nós vamos chamar de autocentrado. Centrado em si mesmo. Onde está o centro do universo? Há indivíduos que acham que esse local se encontra no meio da barriga. Não está. Barriga pode ser grande, mas não está ali. O comportamento autocentrado, ele tende a enxergar somente a si mesmo. Então, o indivíduo é o início, o meio e o fim de tudo que acontece na sua vida. Ele é incapaz de perceber o outro. Portanto, ele é egoísta. Ele se sente melhor do que o seu companheiro de jornada terrestre, naturalmente melhor. E isso se manifesta através de comportamentos totalitários, controladores, violentos. Durante muito tempo isso foi razoável no meio da comunidade humana. E nós não precisamos viajar sequer um milênio para, na história da nossa sociedade ocidental, percebemos um momento como esse. Se nós retrogradarmos a memória para metade do século XX, para a década de 40 do século passado, nós vamos encontrar o mundo em meio a um conflito de proporções mundiais, na Segunda Grande Guerra, onde comunidades humanas inteiras foram dizimadas. Tudo isso baseado em um pensamento completamente autocentrado. Então dá para perceber como é que esse movimento se dá? À medida que o mundo prossegue, à medida em que os homens descobrem novas potências dentro de si, fora de si, à medida em que os traumas dessas violências vão se tornando visíveis, à medida em que os benefícios, o desenvolvimento científico se alastra, já não faz mais sentido ser autocentrado.
E aí o movimento que é um movimento individual, o movimento que é um movimento humano, de você se perceber deslocado, começa cada vez mais a alcançar comunidades. E aí aquele pensamento que era de um indivíduo só, nossa, eu não estou conseguindo encaixar a minha vida, parece que ela está fora do trilho, eu sinto um impulso de praticar o mal, mas eu não quero praticar o mal, eu sinto um impulso de lesar outra pessoa, mas isso já não me satisfaz, eu pratico o ato equivocado, mas ele não me dá prazer, ele me gera incômodo, me gera sofrimento. Isso que era um movimento único, individual, começa a se tornar um movimento de pequenas comunidades. Esse movimento vai se alastrando e em pouco tempo nós temos um movimento global de insatisfação ou de inadequação com a realidade concreta, que é acelerado pela velocidade da comunicação que a gente tem. Você liga a TV 6 horas da tarde e ela espirra sangue no você, né? Aí você pensa, onde é que está a cordinha para parar o mundo? Agradeceu, aí. Como é que eu faço? Você sai na rua de noite com a mão no bolso, com medo de alguém ver você mexendo no celular. Há um tempo atrás eu fui ao centro de Belo Horizonte com uma amiga, e enquanto ela não chegava eu estava falando no celular. Aí ela disse para mim assim, bem se vê que você não é daqui. Por quê? É a roupa que eu estou vestindo? Não, você está falando no celular no meio da rua. Eu pensei, mas que coisa triste. Olha, começa a se tornar um evento que se multiplica muito rapidamente. E aí nós temos uma notícia sobre política aqui. Um caso de agressão, de maltrato ali. Nós temos um acidente acolá. Alguém perto de nós que levava uma vida aparentemente feliz em comportamentos ilícitos entra em ruína. Nós que sustentávamos uma busca desenfreada pelo prazer, nos encontramos também enfastiados, cansados, fatigados. O que acontece? Crise. Por isso que a crise é interna. E a gente começa a fazer dessa crise o mote para solucionar o problema da falência do modelo. Está dando para entender? Então, isso é transição planetária. Se nós vamos pensar em outras coisas externas, nós não vamos chegar a muito lugar, porque elas não tocam o nosso coração. Olha, pode o Cristo nascer na Terra de novo. Se eu não me sentir inadequado, eu não começo o meu caminho espiritual. Tem gente que fala assim, nossa, Vinícius, eu estou querendo começar a seguir o Evangelho, a estudar o Evangelho, mas eu estou tão perdido. É o melhor momento para você estudar o Evangelho é quando você está perdido. Porque aí o Evangelho tem sentido. Tem gente que diz assim, eu sei o Evangelho, já estudei tudo. Dá uma tristeza, né? Uma vez nós estávamos conversando com um rapaz lá em Bicas, lá no interior, e estávamos eu, uma companheira que trabalha na nossa casa e ele. E ela falou assim, ô fulano, vamos lá na casa espírita assistir um estudo com a gente. E ele falou assim, espiritismo? Gosto, conheço, domino. E eu fiquei pensando, que incrível. Gente, é legal demais, né? Olha, esse movimento da gente se sentir conformado não é o movimento do Evangelho e não nos leva à transição. Daí, a urgência desse instante evolutivo que nós vivemos é o inventário íntimo. Quais elementos habitam o meu coração? Quais pensamentos habitam a minha mente? Quais ações vivem com mais frequência na rotina do meu dia a dia? E quais delas não se encaixam mais ao meu projeto de felicidade? Aí eu começo a mudar. Aí eu começo a progredir. Aí eu saio do lugar. Isso é movimento regenerador partindo do indivíduo. De forma coletiva, nós vamos encontrar na história 3 grandes entendimentos a respeito do processo de relação do homem com o sagrado, com o progresso ou com a iluminação. Nós temos aqui 3 elementos gráficos, né? O primeiro é uma cobra que come o próprio rabo.
é o modelo de caminho espiritual praticado pelas religiões pagãs. O tempo é cíclico e se repete exatamente como fora antes. Nesse entendimento do processo espiritual, a crise é só uma etapa que vai se repetir sempre igualzinha. Em 2012, nós tivemos um frenesi de fim do mundo, né? Vocês lembram disso? 12/12 de 2012. Calendário Maia, aquilo tudo. Lá em Juiz de Fora, dia 12/12 de 2012, caiu uma chuva torrencial, arrancava telha de prédio. E eu pensei, gente, será que o povo acertou mesmo? Não sei, né? E aí, o argumento do 2012 era o calendário Maia. Que o calendário Maia ia acabar em 2012. Claro que vai acabar, porque o tempo deles é um tempo pagão, é um tempo cíclico, acaba para começar de novo. Dessa maneira, vejam, amigos, nesse modelo aqui, a crise é muito mal ou pouco interpretada ou mal interpretada. Não há aqui comprometimento, vamos dizer assim, com mudança da realidade. E o princípio da nossa caminhada espiritual sobre a Terra foi marcado pelo entendimento circular do tempo. Porque nós estávamos fazendo uma espécie de test drive com a reencarnação. Né? Nós saímos da animalidade, recém-saímos da animalidade, e estamos treinando isso aqui, ó. Treinando polegar opositor, que é uma conquista evolutiva. Treinando como que a gente se alimenta, treinando como é que a gente domina o meio. Não há, então, condição, nesse momento, de que o meu entendimento do processo evolutivo fuja da circularidade, fuja da repetição, porque eu preciso aprender. O homem é o único animal que domina e modifica o meio em que vive. Né? Você nunca vai ver um João de Barro fazendo uma casa de 3 quartos. Se você vê, tem algo muito errado, ou com você ou com o João de Barro. Né? O seu cachorro nunca vai falar com você. Por que agora você está guardando seu chinelo e antes você deixava ele fora do criado para eu pegar? O cachorro não vai fazer isso. Mais uma vez, se ele fizer, tem uma coisa muito errada. Ora, nesse momento inicial do desenvolvimento do ser, ele precisa lidar com a natureza. Então o tempo é cíclico. E isso nós vamos ver de maneira ampla na história do mundo, até o surgimento da teologia cristã. Santo Agostinho, que é um dos grandes pensadores da codificação espírita, e isso é belíssimo, porque ele foi uma das mentes mais vibrantes do cristianismo primitivo. E ele vai voltar agora na elaboração do espiritismo com todo o seu vigor. Ele apresenta para nós e sintetiza o conceito de tempo e de evolução cristão. Cristão, que é representado no nosso esquema como uma seta. Esse pensamento foi responsável por muito sofrimento no mundo. Mas ele era necessário. Sabe por quê? Porque nele o indivíduo acredita que foi criado por Deus, bonitinho, único, zero bala, né? Ninguém jamais foi criado sem que fosse novo. Todo corpo recebe uma alma impecável e sem nenhuma outra movimentação espiritual. A alma é criada com o corpo. E esse processo de vida vai da criação, concepção, até a morte e julgamento. O que o indivíduo faz nesse caminho não interessa, porque o caminho é uma seta, é uma estrada de mão única. Ele nasce, vive a vida dele e lá no fim ele é julgado. Nesse processo de julgamento, se ele se arrepende, se faz como o ladrão que é crucificado ao lado do Cristo, na teologia cristã, ele pode ser salvo, independente dos equívocos dele. O pensamento cristão em relação ao tempo e ao progresso, ele foi útil para apresentar àquele homem recém-saído da animalidade um destino evolutivo desejado. Qual que é o destino? Jesus.
Nós precisamos caminhar, nós precisamos progredir, nós precisamos fazer o bem para alcançar lugar no reino dos céus. Nós precisamos fazer tudo isso para nos aproximar de Deus. Como pensamento norteador, a noção de tempo cristã foi positiva. Foi muito positiva. Por quê? Levou os indivíduos a terem uma visão de futuro. O tempo já não é mais uma roda sem fim. Há um destino para nós chegarmos. Há algo além do que trabalhar, voltar para casa, caçar, comer, ir no templo e fazer os rituais. Há algo mais do que vestir roupa bonita, roupa de ver Deus. Tem uma coisa diferente. Tem um destino, tem um aroma, tem uma fragrância de iluminação que o homem começa a intuir no pensamento cristão. Mas ele não é o fim do nosso entendimento a respeito do processo iluminativo. Porque o indivíduo, à medida que ele vai se acostumando com o modelo cristão, o que ele faz? Aposta todas as fichas no arrependimento final. E aí não faz diferença se ele desmata para construir e para levar progresso, ou se ele desmata por prazer. No fim da vida ele se arrepende. Não faz diferença se ele comete crimes ou pequenas violências, ou se ele defende a ordem. No fim da vida ele se arrepende. Não faz diferença se ele vai no templo, se ele estuda o ensino espiritual, se ele muda a própria vida, ou se ele está lá com uma aparência de que está em Deus, mas está pensando no jogo do Cruzeiro ou na janta quando chegar em casa. No fim, há arrependimento. Então, nós nos acostumamos à ideia do arrependimento. Tanto é assim que durante muitos e muitos anos nós tínhamos o hábito da extrema unção, que é o arrependimento final. Viu que o homem está morrendo? Chama o padre. Que o padre chegue a tempo. Se não chegar, já era. Com o Espiritismo, meus amigos, no entanto, se nos apresenta um novo modelo de entendimento do processo de amadurecimento ou de relação com o tempo. O tempo não é circular, o tempo não é uma seta, o tempo se torna uma espiral infinita. É uma volta de parafuso sem fim. Você aperta, 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 aperta e ele não acaba. Nós começamos no tempo zero quando somos criados. E iniciamos um processo de elevação, aprendizado, assimilação e passamos novamente bem próximo do ponto inicial, nas provas, nas expiações, nos testes, nas experiências de conflito ou experiências regeneradoras. Se nós não modificamos o padrão mental, o que acontece? A gente reinicia a volta. Algumas pessoas dizem assim, no atendimento fraterno: nossa, parece que a minha vida não sai do lugar. Mas você faz alguma coisa diferente para a sua vida sair? Não. Então ela vai continuar rodando mesmo. Você não sobe. Uma vez que você dê respostas diferentes para a vida, você sobe uma oitava. Aí você vai para outra etapa de aprendizado. E cada vez que a gente se eleva, a circunferência da espiral, se a gente pode se expressar assim, aumenta. No começo ela capta só o indivíduo e as suas necessidades básicas. Um pouco mais amadurecida capta o clã familiar. Um pouco mais dilatada a comunidade, até crescer o estado do Cristo, em que o seu processo alcança todos os homens. A crise no modelo espírita é quando nós estamos próximos ao momento de nos elevar. Porque no instante em que eu tento me elevar, há um comportamento de inércia que não é favorável a isso. O ego da gente diz assim: mas você é tão bom do jeito que você está, por que você vai fazer mais? Olha a sua família, um bando de gente que não tem espiritualidade nenhuma, você é o mais santo deles. Continua assim que está bom. Você já deu um pacote de feijão para a campanha do Lindenberg lá no abrigo?
Você não precisa mudar padrão vibratório. Você já deixou de ir no bloco para ir no encontro. Não muda não, senhor. Fica assim, você já é quase uma Madre Teresa de Calcutá. Os espíritos olham para você e abaixam a cabeça. Não é? Aí o ego faz todo o movimento de puxar para trás. O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu pratico. Danado do Paulo matou o problema da transição. Tem uma força que puxa a gente para trás, porque é inércia. Nós estamos acostumados naquele movimento. Aí a gente dá de cara com um paridão que é o Cristo, né? O Cristo é uma rocha. A gente vem levando tudo na flauta. Não, eu vou fazer essa transição assim. Não, reforma íntima, está tudo certo, está tudo bem. Vamos lá, estou cantando música, estou dando paz, estou recebendo espírito, estou ajudando na campanha do quilo, já dei meu tênis furado para obra de caridade, meu violão sem corda, minha blusa sem botão, eu estou aqui, eu sou puro Jesus. Aí a gente bate de frente com ele. Pá, aquela rocha. Aí é o susto. Bate com a rocha, Jesus. E essa rocha é a necessidade de subir um degrau, de subir uma oitava. É o movimento de transformação do nosso coração. Quem não faz isso, não consegue encontrar prazer na vida a partir de um determinado momento. Pode ter tudo, pode ter dinheiro, pode ter família, pode ter trabalho, pode ter boa aparência. Aí vai ver um que não tem família, não tem trabalho, não tem dinheiro e é feio e feliz. Eu sei que tem tudo, não consegue. Por quê? Porque o movimento é um movimento que precisa partir do encontro com o Cristo. E isso se dá num nível global. Não está acontecendo só com a gente aqui no Padre Eustáquio, sábado, quase 8 horas da noite. Isso está acontecendo com alguém que está lá na Síria, olhando as bombas, os tiros, ou toda aquela dor e pensando, por quê? Será mesmo que o meu sofrimento é diferente do sofrimento de quem está aqui me causando mal? Não é. Isso está acontecendo exatamente agora, lá na rua, no centro de Belo Horizonte, quando a gente tem um indivíduo homossexual sendo agredido unicamente por ser homossexual. E aí ele está pensando assim, mas é esse o mundo? Não é esse o mundo. Não é esse o caminho. Eu não quero isso. Então o processo ele é todo coletivo. Nós estamos enfadados. Tem dia que a gente acorda e fala assim, nossa, eu estou cansado de mim mesmo. Eu não estou me aguentando, não é? Olha, parabéns, isso é transição. Fácil de entender, né? Acabou. Nós resumimos um processo complexo numa única expressão. Cansei. Não estou dando conta. Mas não é para dizer, eu não estou dando conta, cavar um buraco no chão e entrar dentro dele, não. Já diz o ditado popular, camarão que dorme é onda leve. Não. Eu preciso entender, não estou dando conta, mas tenho que dar. Como é que eu faço para dar? Conta do recado de progredir. Aí entra o papel da religião na vida do homem. Toda religião é um movimento de superação do sofrimento. É um movimento de emancipação da consciência. Você é católico, viu o abrigo aberto e pensou, deixa eu entrar aí para ver o que esse povo está falando. Quando você voltar para a sua igreja, lá você está diante de uma escola que deve te ensinar a superar o sofrimento. Se você está na igreja evangélica, lá é um local de superação do sofrimento. Templo budista, Hare Krishna, muçulmano, espírita, sempre local de superação de sofrimento. Se você não consegue encontrar na casa espírita ferramentas para superar a dor, troque de casa espírita. Ou troque de religião. Me lembro uma vez, nós estávamos em São Paulo, assistindo um seminário do Raul Teixeira, e o Raul sempre foi muito enérgico, né?
E uma senhora falou assim, eu vou na casa espírita há 5 anos. Pergunta por escrito. Todas as vezes que eu assisto reunião eu choro. Eu tomo passe e eu sinto mal. O senhor acha que eu devo procurar outra religião? Aí ele respondeu, deve. E ficou em silêncio. Todo mundo esperava que ele... Ele falou, não gente, eu não tenho mais nada para dizer não. Procura minha filha outra religião, que o espiritismo não é para você não. Opa! A gente até se eriça com isso, né? Não vai tentar ajudar a moça, não é esse o caso. Nós vamos encontrar ferramenta. E os nossos corações têm laços de afinidade aqui ou acolá, de acordo com a nossa trajetória espiritual. Portanto, agora que eu penso que eu tenho que encontrar ferramenta no espiritismo, se eu sou espírita e me encontro realizado aqui, como que eu vejo essas ferramentas? Qual que é o papel do espiritismo nesse processo longo de transição? Nós vamos meditar um pouco sobre isso, rememorando o prefácio e a introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Inicialmente, o prefácio é um texto maravilhoso de ler, é poesia. E há essa característica, meus amigos, quando o texto ele alcança os cumes da espiritualidade, ele se torna poesia. Ele se torna poesia. A Lei de Amor, escrita por Lázaro, é poesia. Prefácio do Livro dos Espíritos é poesia. Prefácio do Evangelho é poesia. Noite Escura da Alma, de São João da Cruz, bem, é poesia mesmo, né? Ele escreveu como poema. Toda vez que nós chegamos, se torna poesia. Paulo Estevão é uma obra em prosa, mas de uma beleza poética. E na abertura da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec registra os Espíritos dizerem para nós: os Espíritos são como as virtudes dos céus. E vem ao nosso encontro semear o quê? Virtude. Portanto, se na sua casa espírita, na sua prática, tem algum mentor semeando perturbação, não é mentor, é perturbado. Porque espírito superior semeia virtude. Claridade. Vem para tirar o peso, não para pesar. Vem para incentivar comunhão, para unir, não para dividir. Dividiu, acabou. Tem que ficar com um olho no padre e outro na missa. Um olho no gato e outro no peixe. Porque tudo que cresce espiritualmente converge. Tudo que desce diverge. Já disse Teilhard de Chardin. Olha, os espíritos então vêm iniciar um processo de falar de verdades antes ignoradas ou esquecidas pelo excesso de rigor materialista ou pelo excesso de formas e símbolos da religião tradicional. Eles vêm abrir a nossa cabeça, libertar, porque é chegado o tempo de dissipar as trevas do mundo. Que tempo é esse que é chegado de dissipar? Que data que é? É o lançamento do Livro dos Espíritos? Não. O tempo de que eles estão falando lá atrás é o tempo que nós estamos vivendo hoje. Qual que é o tempo de dissipar as trevas? É o tempo da confusão. É o tempo da crise. Dá para entender? Então o espiritismo tem sentido é agora mesmo. Que o bicho está pegando. Por quê? Porque no meio da confusão eu encontro alimento espiritual. E a gente às vezes observa movimentos grandiosos, palestrantes famosos, imbuídos de muita arrogância, intocáveis, inacessíveis, vazios. Porque a diferença entre o bom trabalhador e o trabalhador de aparências é a sobrevivência à crise. No momento em que há carestia, só sobrevive aquele local onde verdadeiramente existe alimento espiritual, onde existe água para matar a sede que nós temos no mundo do nosso coração. Dessa forma, os espíritos vêm dissipar as trevas. Como se dissipa a treva? Com luz. E como que a luz se manifesta?
como compaixão, como amor, como caridade. A chave espírita para a transição planetária é o exercício irrestrito do amor. Isso aqui não é propaganda de bolo de Doriana, que a gente fala, ame, porque amar faz bem. Não, isso é libertação da nossa alma. Só que nós temos que estender o conceito de caridade um pouquinho mais. Nós estávamos brincando um pouco atrás, dizendo assim, você deu o seu violão sem corda para a casa espírita. Por que você deu o seu violão sem corda para a casa espírita? Você toca violão sem corda? Não, ninguém toca, então põe corda para doar. Tênis sem cadastro, tira um tempinho e compra um cadastro para o tênis. Está furado, não serve para você, não serve para o outro. Isso é estender um pouco o conceito de caridade. É me colocar no lugar do outro. Nós fazíamos um trabalho de distribuir alimento para morador de rua e Juiz de Fora. Aí uma vez nós conseguimos um pedaço de carne e botamos no pão. Aí um deles pegou o pão e falou assim, até que enfim, hein? Lembrou que a gente tem dente. Porque era pão com manteiga e chocolate quente, num calor desse. Um bralino. E aí o povo não pegava o chocolate e tinha gente que dizia assim, lá, é muito vaidoso, né? Tá dando, ainda quer escolher. Gente, para num calor desse nem eu bebia. Ora, é preciso dilatar o conceito de caridade. É preciso ampliar o conceito de caridade. Nossa reunião de assistência social na Casa Espírita tem 300 famílias. Tem que assistir a reunião, senão não ganha alimento. Isso é crime. É crime. Você não pode trocar alimento com ninguém por nada. É crime. Isso não é benefício espiritual. E tem gente que diz assim, não, mas eles vão na igreja evangélica. É claro que vão. Na Casa Espírita você quer trocar a fé dele por 1 quilo de arroz? Percebe? Eu preciso dilatar meu conceito de caridade. Eu preciso ampliar a minha noção de serviço no bem. Eu preciso oferecer para o outro o que ele deseja e precisa, e não o que eu acho que ele deseja e precisa. Aí vai a diferença. Percebe a diferença? Eu dou o que eu quero. Não. Eu vejo o que ele precisa. E ofereço conforme o que ele precisa. Como que eu faço para mudar isso? Aí nós vamos para a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec vai nos dizer qual é o objetivo da obra. O objetivo do Espiritismo, enquanto síntese, é nos apresentar em claridade, em transparência, a moral do Cristo. A moral do Cristo é diferente da moral cristã. É bom ter isso claro. Se nós pudéssemos fazer um jogo de palavras, nós diríamos que o Cristo é o maior remédio para os males do mundo. E o cristianismo, sob vários aspectos, foi a pior doença. Porque há incrível distância entre a prática do Cristo e a prática dos cristãos. Então a moral que Kardec quer resgatar não é a moral cristã. A moral cristã é aquela que vai separar, dividir, compartimentar, dizer assim, você errou, vai para o inferno. Nós mudamos, vai para o umbral, mas ainda manda para algum lugar, né? Você pecou. Às vezes o companheiro busca ajuda na casa espírita e diz assim, mas também, né? Dizer o também, né? É horrível. Mas também fazendo o que faz. Não estou falando mal, mas é verdade. É só olhar para ver, não sou eu. Moral cristã vazia. Vazia. O Cristo não. O Cristo vai ao encontro da mulher adúltera e diz assim, quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. A turma sente, né? Aquele que já estava quase tampando, deixa cair para trás. Deixei minha roupa no varal, tá vendo chuva, ó. O feijão no fogo.
Estão me chamando? Pode deixar que eu estou indo. Fica ele e a mulher. Suponhamos que a gente tivesse sido o protagonista desse evento, a gente diria para a mulher, mas você também, hein, minha filha? Nossa Senhora, se eu não estou aqui, você vê o que te acontece, né? Jesus pergunta para ela, cadê os seus condenadores? Se foram, mestre, eu também não te condeno. Ô, gente, isso é muito bonito. Isso é bonito demais, dá até vontade de chorar. Isso é puro. Quando a mulher de vida ruim ou de vida negativa vai à casa em que Jesus estava hospedado e põe-se a chorar sobre os seus pés, lavando com lágrimas, perfumes e secando com o cabelo, os discípulos dizem, se esse homem fosse o mestre, ele não deixaria que ela o tocasse, porque é mulher de má vida. E ele diz para ela, por muito me amares, teus pecados estão perdoados. Ô, gente, dá para ver a diferença do cristão para o Cristo? Essa é a diferença. No Horto das Oliveiras, Simão Pedro, com adrenalina a 1000, saca a espada e corta a orelha do soldado. Jesus cola a orelha do homem, gente. O homem está prendendo ele. Ele sabe que ali acabou. E ele pega a orelha do soldado e cola. Chocante. Chocante. E diz, Pedro, guarda a sua espada. Quem mata pela espada, morre pela espada. Isso é a moral do Cristo. E Kardec então vai apresentar o Espiritismo como uma síntese desse ensino de claridade cristalina, que é capaz de gerar na vida de quem o pratica uma noção de espiritualidade ampla, uma experiência com Deus íntima, independente de culto, etnia, idade, nada. Não é por acaso que o Evangelho segundo o Espiritismo teve outro nome na sua programação. Não sei se os amigos sabem, mas a obra se chamaria A Imitação de Cristo segundo o Espiritismo. Parece feio, né? A imitação de Cristo, a ideia de fraude, né? Ele está dialogando com um livro famoso, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, uma obra mística de valor muito grande na tradição do cristianismo, que propunha que o cristão agisse como Jesus agiu. Olha que loucura! Onde você viu agir como Jesus agiu? Essa é a bandeira de Francisco de Assis. Agir como Jesus agiu. Essa é a bandeira dos grandes homens. E nós estamos preocupados que a moça vem com o braço de fora na casa espírita. Pode instigar pensamentos negativos. Pensamento negativo está na cabeça de quem pensa. Não é no braço, braço é braço, né? Quarta-feira passada, nós estávamos no estudo, eu falei com a turma assim, uma vez eu fui fazer um estudo na casa espírita, eu estava de bermuda, abaixo do joelho, tá, gente? Abaixo do joelho. Alguém disse para mim, você não pode ir de bermuda na casa espírita. Porque vai que alguém olha para a sua perna e tem pensamentos. E eu pensei, a minha perna? Pensamentos de compaixão, talvez, né? Agora, o problema não está na minha perna. Está em quem pensar qualquer coisa por ela. Mas aí está a diferença do moral do Cristo para a moral do cristão. E a transição também é largar a espiritualidade de fachada para iniciar um movimento interno, profundo, vigoroso, de relação com o nosso Senhor. Esse é o papel do Espiritismo. Ele vem coletivamente, de maneira generalizada, apresentar para todos os indivíduos que se proponham a conhecê-lo um caminho, para que nós possamos nos tornar imitadores do Cristo.
no sentido mais elevado da expressão, para que nós possamos viver como Ele viveu, amar como Ele amou. E os Espíritos vão nos orientar nesse processo a partir da visão mais ampliada que eles detêm a partir do outro lado da vida. Então, nós que temos uma memória muito cara do querido Honório de Abreu, vamos reconhecer que ele, na matéria, nos orientava com zelo. Mas quando nos orienta do além, tem brilho e vivacidade ainda maior, porque a visão se alarga. É como o caminhante que olha a estrada do vale, nós na matéria. E os Espíritos olham a mesma estrada a partir da montanha. Como olham a partir da montanha, veem perigos, armadilhas, encruzilhadas que nós não estamos vendo. O contato com o mundo espiritual, então, é algo de incrível valor. E o Espiritismo vem no tempo predito dizendo para você assim, sabe aquele seu parente que você ama muito e que morreu? Morreu não. Está numa ilha, mas está vivo. Não pode vir te ver, mas pode te mandar um telegrama. Pode aparecer para você em sonho. Pode visitar a sua casa e afagar o seu coração. E ele hoje descobre, inclusive, que para além da dor da saudade, no mundo invisível, há outras dores que derivam de negligência do nosso comportamento, e ele então passa a nos instruir como vencer as dores, os males, os sofrimentos. No livro Céu e o Inferno, há uma mensagem que é muito elucidativa nesse quesito. Iniciando o item que trata dos espíritos em condições medianas, Kardec entrevista um senhor chamado Joseph Bré, a pedido da neta. E ela diz que ele foi um homem honesto, sempre pagou as suas dívidas, foi um cidadão de bem. E ela o evoca e pergunta, vovô, o senhor está bem ou sofre? E ele diz, sofro, minha filha. Ora, aí ela já pensa, mas não é meu avô. Meu avô não ficou devendo nada na mercearia. Meu avô não pulou uma prestação do carnê. Meu avô nunca deu violão sem corda para os outros. Não pode ser ele. Ela pergunta, mas vovô, por que é que o senhor sofre? Minha filha, sofro porque há grande distância entre ser honesto perante os homens e honesto perante Deus. Ser honesto perante os homens, cidadão, pagador dos seus impostos, probo, reto, civilizado, não é virtude, é obrigação. Mas há uma outra cota de responsabilidades. Há um outro nível de atitudes que nem sempre nós somos cuidadosos em zelar. Quantas vezes não maltratamos um sonho alheio, não perdemos a oportunidade de ser úteis, ou não falamos aqui ou acolá, espalhando veneno, fel, acidez contra um coração desavisado? Olha, o Espiritismo começa a mudar então o sentido da crise interna. Porque nós nos acostumamos no tempo que crise, quando aparece, é o momento da gente perder a cabeça, para a gente se descabelar, para a gente extravasar de maneira mais brutal possível. Vou dar um chilique, eu vou cometer um excesso, eu vou abrir mão de tudo, eu nunca mais quero ir na casa espírita. Não é? O Espiritismo vem dizer, vou parar com isso. Quantos anos você tem? Para parar. Os Espíritos estão aqui apresentando para você o néctar da vida. E você tendo um ataque de pelanca? Vamos parar. Vamos parar. O que está por trás dessa fragilidade? Mergulhe em si mesmo. O que está por trás dessa dor? Mergulhe em si mesmo. O que sustenta essa insegurança? Mergulhe em si mesmo. Esse é o papel do Espiritismo.
Vejam então, amigos, se num tempo onde a realidade é tão fugidia, é tão inconstante, onde tudo está em mudança, se nos é apresentado um mecanismo de nós descobrirmos virtudes e luzes dentro de nós, não é isso um tesouro? Esse é o papel do Espiritismo. Mas há um problema. Nós recebemos da vida exatamente aquilo que pedimos dela. Então, quando eu busco a casa espírita pensando assim, hoje é dia de ver Deus, tomei banho, botei uma roupa boa, sentei com aparência no Cristo. Por dentro eu estou pensando, nossa, dá 9 horas, mas não dá 8h30. Não, estou cansado. Fui beber café, tinha acabado. Pô, quem será que o Wagner psicografou? Pensaram isso, né? Acabou. O que eu peço para a vida me dá. Então, se eu trago para a minha prática espírita um pensamento focado no que é transitório, a vida vai me dar só transitoriedade. Aí tem gente que diz, eu preciso procurar outra casa espírita, porque a casa que eu estou é fraca. O médio lá não dá conta, não. Olha, gente, aí o espiritismo para nós é inútil. Funciona como um passatempo. Para que ele cumpra o seu papel coletivo enquanto função regeneradora, ele deve ser encarado com a seriedade e a gravidade que ele possui. Não é para a gente chegar na casa espírita pesado. Vou estudar. Esse mar de sofrimento. Uma vez eu assisti um palestrante que ele falou tão mal da encarnação. O corpo é a prisão da alma doente. Nós estamos no lodo das imperfeições. Eu pensei, se está difícil para ele que é palestrante, eu vou ver novela. Porque não é esse o caminho. Eu não devo procurar aquela espírita pesado, amargurado. Não. Eu preciso procurar alegre. Eu preciso procurar respeitosamente. É como se eu estivesse diante de um grande manancial de sabedoria transcendente. O meu único desafio é saber fazer a pergunta certa. Meu único desafio é saber fazer a pergunta certa. E como que eu faço a pergunta certa? Quando eu sei o que me incomoda. Se eu não sei o que me incomoda, eu sou igual cachorro correndo atrás da roda do carro. Já viram? Corre com uma fã. O carro para, ele para também. Espera o carro começar a andar de novo para correr atrás da roda. O carro para, ele não sabe o que faz. Aí nós ficamos assim, nossa, eu queria tanto a mensagem do Zé Grosso, a mensagem do Zé Grosso. Será que foi o Zé Grosso, Zé Grosso, Zé Grosso, Zé Grosso, Zé Grosso? O Zé Grosso manda uma mensagem. E agora? Não sei. Queria tanto a mensagem do meu pai, a mensagem do meu pai, eu pego a mensagem, dobra assim, jogo num canto e nunca mais leio. Então não. Eu procuro o espiritismo de forma errada. Coletivamente, então, hoje no Brasil estão acontecendo centenas de encontros como esse. Em diversos estados. Todos focados a uma prática genuína da espiritualidade. Muitos tentaram chegar aqui, mas não conseguiram. Ficaram parados no trânsito, o carro quebrou, houveram problemas familiares e não estão aqui. Nós estamos. O que presume um compromisso entre cada um de nós que aqui estamos com a prática do bem. Se eu consigo mudar minha lente de relação com o espiritismo para esse foco, ele se torna ferramenta de elevação. Está dando para entender? Isso é bonito demais, né? Tira aquele peso, aquela coisa horrorosa. A gente gasta um tempo danado da vida discutindo se quando tira o fluido do passe ruim, joga para a direita, joga para a esquerda, joga para trás, né?
Podia gastar mais tempo amando o outro, vivendo a preciosidade da experiência da comunhão. Bem, agora, nós falamos do papel do Espiritismo de forma ampla, coletivamente nesse movimento regenerador. Mas nós gostaríamos de tratar também do processo íntimo de transformação. E aqui há uma peculiaridade, né? Quantas escolas espirituais nós visitarmos, quantas nos apresentarão um modelo diferente de elevação. Tem escola que vai dizer, não come carne, outra vai dizer, come carne. Uma vai dizer, toma banho, outra vai dizer, não toma. Uma vai dizer, veste vermelho, outra não veste vermelho não, que vermelho é ruim. Ora, o que é mais importante? Cada escola vai ter uma espécie de código, uma chave, um segredo da chave, que abre a mente dos seus praticantes, que abre o coração dos seus praticantes, que tem acesso. Por isso que nós começamos dizendo assim, se o Espiritismo não tem a chave do seu coração, não perca tempo. Procure quem tem, qual escola tem. Porque nós precisamos abrir, tirar o tesouro que há dentro de nós e repartir com quem caminha ao nosso lado. Dentro da tradição do Evangelho, dentro da sabedoria do Cristo, há uma orientação a respeito da superação da crise, agora sob a ótica do indivíduo e não sob a ótica do Espiritismo, muito bela, que é aquela que está contida na segunda epístola de São Pedro, ou de Pedro, no capítulo 1, versículos de 3 a 11, mas nós aqui nos deteremos de 3 a 5. Ali Simão Pedro nos convida a um caminho de superação da crise interna. Vai fazer o ser da sua casa. Pode ser até enquanto você caminha na esteira. Pode ser enquanto você leva o cachorro para passear. Vinícius, eu sou mãe de 3 meninos. Que bom, você tem 3 professores de espiritualidade. A gente às vezes entende que eu tenho que chegar no Espiritismo e ler todos os livros. Sei tudo. Não é esse o desafio. Nós precisamos abrir uma academia de Espiritismo. As pessoas vão se doutorar em Espiritismo. Não é isso, calma, respira. Não é o objetivo. Nós vamos encontrar espaço no nosso coração para o amor brotar. Se você fizer isso com um livro, mérito seu. Se você fizer com 10, mérito seu. Se você fizer com 1000, mérito seu. Se você fizer sem nenhum, mérito seu. Os nossos pioneiros espíritas, aqueles que levaram a bandeira do Consolador para os rincões do Brasil, muitos sequer sabiam ler. E foram verdadeiros pilares da nossa crença. No trecho que nós destacamos, Pedro nos diz assim: e vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento o autocontrole, e ao autocontrole a paciência, a piedade. Ali o texto está um pouquinho diferente, mas nós vamos nele. A paciência, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que Pedro está propondo a partir desse caminho que nós estamos chamando aqui de caminho de Pedro. Ele está propondo uma solução para a ansiedade e a esterilidade. Isso é a marca do momento de crise. O que eu vou fazer? Ansiedade. Como eu não sei o que fazer, eu não faço nada, eu sou estéril. Nós precisamos produzir. E nós precisamos perder a ansiedade. E aí ele começa a nos apresentar assim, o seu caminho de relação com Deus, se você está em crise, inicia na fé.
Então eu tenho que ter uma fé robusta, eu tenho que ter aquela fé incrível, aquela fé transcendente? Não, inicialmente não. Nós poderíamos ter um outro momento de estudo de fé em que nós empreenderíamos muito tempo. Mas aqui nós temos uma ideia de fé que é fundamental para você começar o seu movimento de transição interna. A fé é entendida como possibilidade de liberação do sofrimento. Eu preciso achar que é possível. Eu preciso entender que há um caminho. Isso é fé. Eu preciso entender que o Cristo deixa para nós um espaço para mudança. Porque se não tem, eu vou fazer o quê? Se eu não acredito que eu posso mudar. Se eu não acredito que eu posso mudar, eu vou jogar bola. Né? Eu vou ver novela de novo. Vou fazer um lanche na praça, vou fazer o que eu quiser. Mas a fé é o início do processo espiritual. Então eu estou em crise, ponto 1. Eu acredito que eu posso sair? Acredito. Não acredito? Eu procuro alguém que me ajude a acreditar. Sem elaboração. Você vai elaborar sua fé depois. Agora você entende ela como possibilidade. A fé, você adquire virtude. O que é virtude? É qualidade de quem pratica o bem, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo. A virtude é a diligência de fazer coisa boa. Iniciei o meu caminho, eu estou em crise, eu não sei o que eu faço. Primeiro, eu acredito que posso mudar. Segundo, eu faço coisa boa. Tem gente que pensa assim, primeiro eu preciso estudar todos os livros, fazer um curso de 4 anos, passar na formação da minha casa espírita, depois eu vou uma tarefa assistencial para poder ajudar quem está sofrendo. Vai dar errado. Sabe por que vai dar errado? Porque primeiro você pratica a virtude. Na dúvida faz o bem. Quando a caridade é discutida, diz Dr. Bezerra, o socorro chega atrasado. Entendem? Então, eu vejo que há a possibilidade de fé. Está tudo escuro na minha frente, pratico bem. Pratico bem. A partir da prática do bem, há a virtude. Olha, e os Espíritos dizem para nós que é melhor você ter pouca virtude com humildade do que muita com orgulho, hein? Que às vezes a gente diz, gente, eu sou tão praticante da caridade, tem que ver. Além de botar corda no meu violão, eu pego os violões sem corda da casa espírita e põe. Não, esquece isso. Fez o bem silenciosamente. É um segredo entre você e Deus. Quem mostra muito bem que faz, um olho no padre e outro na missa. A virtude, eu apresento autodomínio. Autodomínio. E nesse processo, o conhecimento. Conhecimento. Vem junto com o autodomínio. Vejam só uma coisa. Primeiro fé, depois virtude, depois conhecimento. Isso é muito significativo para nós. Não é ler todos os livros de transição planetária que vai mudar seu coração. É fazer o bem para os outros. E aí eu preciso ter autodomínio. Sabe por quê? Porque o dia da tarefa é domingo à tarde. E sabe aquele almoço de domingo que você come, o mundo começa a passar mais devagar. Aí você desenvolve uma relação mais amistosa com o seu sofá. Aí você pensa, poxa, onde estava o Luiz com a cabeça que marcou essa reunião domingo? Ah, Luiz, hoje eu não vou não. Opa! Autodomínio. Eu tenho fé, pratico virtude, conheço, começo a estudar e me domino. Se a moça está com o ombro de fora, eu digo, o ombro é da moça. Mas isso não é fácil. Por isso, Pedro nos diz que ao autodomínio eu tenho que acrescentar perseverança. Entende? Eu preciso de perseverança. Ele já está dando a chave assim, não vai ser fácil. Algumas pessoas procuram atendimento fraterno, são aconselhadas para males de 30 anos da vida dela. Ela diz assim, eu comecei a fazer diferente. Quanto que vai passar? Demora.
Às vezes nós somos colhidos na ânsia da nossa reforma íntima, porque nós mudamos e acreditamos que as pessoas têm que mudar com a gente. E aquele indivíduo tem a sua memória do tempo de erro, do tempo de queda. Ele não tem compromisso com a sua mudança ainda, você não provou para ele que mudou. Por isso é muito importante a perseverança. É perseverar nas pequenas ações do nosso dia a dia. Se é sua função botar água para o seu cachorro, faz disso a sua missão. O que você veio fazer na vida? Botar água para cachorro. Jesus me mandou, vai e põe a água mais fresca para o seu cachorro. Se a sua função é dar banho em criança para levar para a escola, deixe o seu filho sem uma caraca. Desbota de tanto lavar, mas seja a melhor lavadora de filho do mundo. Entende? Isso é caminho espiritual. Você faz dentro da sua casa. Você faz dentro da casa espírita. Você faz onde Deus te colocar. Mas é preciso perseverança. Você vem uma semana na reunião, falta 3, vale nada. É claro que aquela reunião que você veio, você foi amparado, recebeu fluido e tal. Nós entendemos isso. O que eu estou querendo dizer é que o processo de transição interna depende de perseverança. Quem perseverar até o fim, este será salvo. Quando que é o fim? Aí que é pegadinha, ninguém sabe, né? Vai perseverando. Vai perseverando. A perseverança, eu preciso imprimir piedade. E aqui piedade nós entendemos como compaixão. O indivíduo que segue no caminho espiritual, ele fatalmente vai se tornar um indivíduo compassivo. Há uma página de Humberto de Campos, belíssima, no livro Luz Acima, e a página se chama Pequena História do Discípulo. E ele vai narrando o indivíduo que inicia o seu processo de aproximação com Jesus. Jesus sempre o visita, mas ele não está preparado para permanecer com Jesus, porque está envolto ainda em questões particulares. Na última visita que o mestre faz a ele, há uma expressão que Humberto de Campos disse que é muito bela, onde ele conta para nós que aquele homem estava tão identificado com o amor do Evangelho que os espíritos inferiores e as pessoas de má vida se aproximavam dele como a mariposa se aproxima da luz, sem saber porquê, mas sentiam-se acolhidos naquela presença. Então, uma vez que eu exercite fé, virtude, conhecimento, autodomínio, perseverança, eu tenho que me tornar compassivo. Esse negócio de não abraçar ninguém no final da palestra, reprovado. Esse negócio de não ser acessível, reprovado. Essa história de não ter tempo bem, reprovado. Por quê? Porque é característica da alma que se liga a Deus se tornar piedoso. Ele tem pena do cachorro que foi atropelado, ele olha o passarinho caiu da árvore, a planta está morrendo, conversa com a samambaia, faz carinho na criança, beija um, beija o outro, faz isso, faz aquilo, ajuda discretamente, ajuda singelamente. O que a mão faz, a outra não sabe. E vai seguindo a vida dessa forma. A piedade acrescenta-se fraternidade, que é uma ampliação da nossa noção de família. Nós começamos com uma noção de família bem estreitinha, né? Família são os meus, meu pai, minha mãe, a parentela material. Mas à medida que eu venço todas essas etapas do caminho de Pedro, a família se amplia. Jesus mesmo pergunta, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Né? Aí a gente começa a ampliar a nossa noção de família. E isso é muito bacana, porque a gente vai semeando locais para as nossas futuras reencarnações. Famílias que nos receberiam com tanto carinho, pessoas que poderiam ser recebidas na nossa família com amizade, com acolhimento, para por fim, após tudo isso, nós descobrimos o amor na sua expressão de comunhão. Como nos diz Lázaro,
Não o amor como o conheceis, mas esse sol ardente que se manifesta pela fusão dos seres. Comunhão. Aí eu faço a minha transição interna. Então é etapa, né? A gente às vezes acorda e fala assim, hoje eu acordei para me iluminar. Hoje é um dia bom, está fresco, choveu, né? Acho que vou sair daqui melhor que o Wagner. Não é assim. É um processo. E a gente começa alimentando a alma com o alimento certo. Você quer emagrecer, vai comer sanduíche do McDonald's? Não vai. Você quer emagrecer, você vai comer salada. Alface. Você vai fazer dieta. Você vai retirar da alimentação aquilo que não é bom. Vai iniciar uma prática de exercício. A gente planeja isso, não planeja? Nós, inclusive, pagamos um profissional para planejar isso para nós. Para a gente descobrir em alto estilo. Mas, quando se trata do caminho espiritual, a gente tem dificuldade de planejar. Vamos sentar. Iniciar esse processo aqui. Sem sombra de dúvidas, nós podemos dizer que o que o nosso espírito anseia e carece é mãos ativas no serviço do bem. Se você quer regenerar o mundo, comece operando por isso. Auxilia na casa espírita que você frequenta, na igreja que você vai, ajuda o Lindenberg que chegou ali, ajuda todo mundo que possa precisar de recurso, que possa precisar de atenção. Não é recurso financeiro, é carinho, é toque, é atenção. Aí ele não gosta. Teve um dia, numa quarta-feira, que eu dei um beijo nele aqui, a turma foi loucura. Todo mundo invejoso queria beijar e não conseguiu. Aí deu um beijo na careca, a turma ficou doida. Isso é experiência regeneradora, é movimento de transição. Isso é levar a vida leve. E a nossa alma anseia por isso. Corro o risco de me equivocar, mas posso dizer aos amigos que nós precisamos de bem poucas leituras. Nós precisamos de bem menos estardalhaço. Precisamos colocar coração com coração. É chegar na casa espírita e dizer assim, Dona Maria, como é que você está? E a unha encravada melhorou? Aquela dor nas costas, o bico de papagaio. Nossa, já tem mais de um papagaio, né? A nossa fauna está protegida, todo nas costas da Dona Maria. E o refluxo, melhorou, seu João? Como é que você chama? Eu não sei. E vai conversando, e pega aqui, e abraça ali. Quem te cumprimentou? Não tem a menor ideia. Mas a gente vai nesse movimento, nessa dança, que é o exercício de nos tornarmos humanos entre outros homens e todos buscando Deus. Isso é um movimento regenerador. Então, se nós juntarmos a síntese espírita com a moral evangélica que transcende a superficialidade da vida, em pouco tempo nós construímos dentro de nós morada segura, protegida, fortificada. Nós deixamos de ser joguetes das emoções transitórias e entendemos que o amor não se faz esperando bônus hora para nosso lar ou para novos horizontes. O bem só se faz por amor. Nós começamos a compreender que ver outra pessoa feliz é bom, que rir é bom, que propiciar bem-estar para o outro é bom, e aí o mundo começa a mudar dentro de você. E dentro de você, a roda da vida progride, se alarga, se dilata, se amplia, e o mundo que era um mundo pequeno da sua dor se torna um mundo amplo de fraternidade bem maior. É a nossa espírita de regeneração. Se vai vir espírito de outro planeta, não faz diferença. Se nós vamos ter vulcão entrando em erupção, não faz diferença. Se nós vamos ter cataclisma, morte, tsunami, e tudo acontecendo, aquela loucura, não faz diferença. A diferença é o que habita dentro de você. É nisso que o Cristo se preocupa. Esse é o tesouro do Espiritismo. E esse é o objetivo dos nossos estudos. Que
Que Jesus nos abençoe. Nós vamos ler as páginas recebidas. As flores da gratidão. Meus irmãos e minhas irmãs de jornada espiritual, nossos votos sinceros de harmonia e paz em Jesus. Os anos vividos no corpo de carne nos ensinou de um modo muito especial sobre a beleza infinita das relações que entretecemos por força dos laços consanguíneos em primeiro lugar, dos laços fraternos e aqueles oriundos do ideal na fé que adotamos. Pessoalmente, trago cada pessoa que cruzou o meu caminho como uma bênção de Deus a me favorecer o aprendizado e a melhoria íntima que me é ainda um dever moral. Do além de onde nos movimentamos ao lado dos benfeitores e amigos que nos assistiram, na humilde tarefa realizada, observo a agitação humana e sinto no coração o conteúdo de incertezas e dores que cada pessoa ou grupo de pessoas sentem por impositivo da evolução. Essas impressões nos causam, a nós, os libertos da carne, mas ainda dedicados ao serviço da iluminação humana, compaixão, piedade, pois instantaneamente nos recordamos das lutas vencidas com a fé que Jesus nos concedeu, induzindo-nos a lembrar tantas pessoas que, qual romaria sem fim, cruzaram o nosso destino para nos ensinar a ser mais paciente, mais humilde, mais fervoroso e mais humano. Como espírito, compareço fraternalmente a este conclave de amor em promoção do Evangelho, para reafirmar a vocês, irmãos queridos de nossa alma, que triunfamos das dores e das angústias, das decepções e das violências que ainda dominam a nossa terra. Trazemos apenas as marcas de nossas pelejas e a sabedoria de todos os aprendizados a que nos submetemos por vontade de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, se há um meio eficaz de neutralizar a força das circunstâncias que nos colhem na vida física, para ajustar nossa alma devedora aos ditames da lei, ou para expandir nossas possibilidades de servir ao Senhor, esse recurso bendito é o sentimento da gratidão a propósito de tudo. Quando nos habituamos a ser gratos e a reverenciar, seja o que for, por obra sábia e justa da providência divina, então passamos a transitar pelas ondas bravias e pelas águas calmas com a mesma serenidade e vigor moral. As flores da gratidão nos enfeitam a alma e fala mais dócil e mais obediente ao poder de Deus, que se expressa na existência que recebemos com a reencarnação. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é o livro da santidade e da pureza, ensinando-nos a viver em Deus, não importa onde e com quem estivermos. A formosa doutrina dos Espíritos, que inaugurou em nossa existência última a era de uma consciência verdadeiramente cristã, em que a mediunidade nos possibilitou prestar algum serviço aos semelhantes, é a mais lúcida interpretação da Boa Nova, legando-nos as dádivas do coração do Senhor, que nos ama com pureza inexcedível. Não caminhamos sozinhos pela terra. Estamos unidos pela força de nossa essencialidade e nos nutrimos, por mais alguns desconheçam, do amor de Deus, sempre inalterável em sua transcendente beleza. Sigamos, pois, com bom ânimo e com fé, fazendo melhor ao nosso alcance, porque o nosso íntimo é o nosso refúgio, pois no nosso coração está Deus, com seu poder infinito e misericordioso. Suplico a nossa Mãe Santíssima por nossa paz, por nosso progresso moral. Valorizemos, amigos, nossas lutas depuradoras,
ofertando a Deus e aos semelhantes as flores de nosso reconhecimento, de nossa gratidão. Chico Xavier. Paixão e cruz. Por mais grades de expiação, em processos de amargura, aferre o teu coração aos braços da desventura, eleva-te em doce oração, buscando na formosa altura o fim do fogo da paixão no rumo da celeste alvura. Se a paixão escraviza, na dor ela agoniza, revelando o poder da cruz. Laborando pelo reto viver, surge de ti o novo ser, refletindo a paz de Jesus. João da Cruz. Vamos agradecer com carinho, de nossa parte, desejando a todos muita paz.